Fala pessoal de mecânica, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre resistência, tá? A resistência, quando você fala de tensão elétrica, corrente elétrica, fala de circuitos elétricos, a resistência sempre está presente e é um tema muito importante na nossa área, tudo bem? Espero que o conteúdo possa agregar valor para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula então sobre resistência. Então, o que vem a ser a resistência, pessoal? Resistência ela vem a ser a oposição ao fluxo de carga elétrica, tá? Oposição ao fluxo de carga elétrica através de um circuito elétrico, né? Tem a unidade de ohms, né? E usa a letra grega ômega para representá-la, tá? A unidade de medida da resistência é o ohms, mas normalmente a gente escreve o ômega. Então, quando a gente vai falar que tem uma resistência de 100 ohms, tá? A gente normalmente não escreve assim, tá? Normalmente a gente coloca o símbolo do ômega. A gente escreve dessa forma, 100 ohms, tá? E aqui a gente tem o símbolo da resistência, né? Um símbolo mais comum que aparece em circuitos elétricos, né? Ou esse, ou também aparece muitas vezes um símbolo de um quadradinho, tá? De um retângulo. Mas o mais comum é esse da, da, da serra, tá? Então, pessoal, vamos comparar a resistência aí com um rio, tá? Vamos comparar com o fluxo de um rio. Então, acontece, se você pega um rio, né, e você não tem nada aqui no meio, ele tem um fluxo de água tranquilo, né? Agora, no momento que você joga uma pedra aqui no meio, né, essa pedra vai causar uma obstrução no fluxo da água, não é verdade? Então, ela vai atrapalhar o fluxo da água desse rio, tá? E essa pedra, na verdade, ela está causando uma resistência à passagem da água, né? Causa essa resistência, tá? Então, em circuitos elétricos, você tem materiais que acabam causando essa resistência, tá? Então, cada material, tá? Tem uma resistência diferente à passagem da corrente elétrica, né? Ao fluxo da carga elétrica ali. Então, na verdade, não somente relacionado ao material, tá? Mas também a outros elementos, tá? Por exemplo, aqui, ó, principais fatores, né? Então, o material, né, se ele for cobre, por exemplo, vai ter uma boa condutância, tá? Agora, se você pega outro material aí, vamos pegar um exemplo, você pega o carbono, tá? Ele tem uma alta resistência, tá? Agora, se você pega o cobre ele tem baixa resistência à passagem de fluxo de carga. Tanto é que ele é bastante utilizado nos circuitos elétricos, né? Então, conforme o material, você tem essa resistência, tá? Outro fator que interfere na resistência de um material é o seu comprimento, tá? Então, você pega, quanto mais maior for por exemplo, um fio, tá? Um, um fio de cobre, pode ser fio de cobre, maior a sua resistência, tá? Então aqui, aí se você pega um fio menor, tá? Um fio menor, ou seja, aqui como tem mais comprimento, aqui vai ter uma resistência maior. Aqui como tem um comprimento menor, você tem uma resistência menor, tá? Em elétrica, né, para aplicações assim simples, tal, residenciais, vamos falar assim,
comprimento você não vê tanta interferência, tá? Mas quem já viu o trabalho com redes industriais, vamos pegar assim uma rede digital que nem Profibus DP, tá? O comprimento do cabo importa muito, né? Por quê? Porque conforme você vai aumentando o comprimento, você aumenta a resistência e isso vai interferir no sinal que está sendo enviado lá dentro, né? Normalmente, em um condutor elétrico, né, de rede industrial, o sinal ele trafega em uma forma de onda quadrada, tá? Mas se você tem um comprimento muito grande desse fio, você vai ver o efeito da resistência com a capacitância agindo nesse cabo. E aí você acaba vendo uma onda mais arredondada, em vez de ter uma onda quadrada, por causa desse comprimento, tá? Então, se você pegar tabelas da relação comprimento do cabo, comprimento do cabo que pode ser utilizado e quantidade de equipamento, você vê que há uma você vê que há uma limitação no comprimento máximo que você pode utilizar. Até mesmo se você usar poucos equipamentos, tem uma limitação da quantidade de equipamento que você usa quando trabalha com redes industriais, tá? Mas é por causa disso, aumenta a sua resistência, tá? Outro fator que interfere aqui na resistência é a área de corte transversal. Então você pega aqui o fio, né? Você pega a bitola dele aqui, né? Quanto maior essa área, tá? Quanto maior essa área, menor é a resistência, tá? Agora, se você pega uma área menor, aqui você vai ter uma resistência bem maior, tá? Porque vai dificultar a passagem dos elétrons, né? Aqui, como é grande, permite uma passagem maior de elétrons, né? Igual um rio. Um rio maior permite maior fluxo de água, né? E um rio menorzinho, né? Seja mais estreito, ele permite uma passagem menor em quantidade de fluxo de água, tá? E a temperatura do material, tudo bem? A temperatura, pessoal, ela tem um efeito inverso em condutores isolantes, tá? Então, o que acontece? Normalmente, o aumento de temperatura sobre um condutor, tá? Você acaba aumentando a resistência, tá? Não por causa da quantidade de elétrons, né? Como outro dia eu falei, né? Em temperatura ambiente, o cobre, por exemplo, já tem uma grande quantidade de elétrons livres, tá? Na superfície, tá? Mas o que acontece, né? Se vai aumentando muito a temperatura, os átomos que constituem o cobre, eles acabam tendo uma vibração, né? Então eles têm uma pequena movimentação, né, internamente aqui na estrutura. E isso acaba atrapalhando o fluxo dos elétrons livres, tá? Então, normalmente nos condutores, um aumento de temperatura acaba causando um aumento de resistência, tá? E em isolantes o efeito é o contrário, tá? Nos isolantes, normalmente um aumento da temperatura acaba diminuindo a sua resistência, tá? Então a gente diz que os condutores eles têm um coeficiente de temperatura positivo devido ao seu aumento de resistência conforme aumenta a temperatura, e os isolantes com coeficiente negativo, tá? Devido a essa relação inversa, né? Diminuição da resistência conforme vai diminuindo a temperatura, ok? Então, pessoal, essa daqui é a fórmula para calcular a resistência de um fio, tá? Aqui as unidades estão um pouco diferentes daquilo que a gente costuma trabalhar, né?
Então aqui, ó, a resistência, tá? Ela é dada pela resistividade do material. Então, esse cara aqui representa o que vem a ser a resistividade, tá? É uma relação da área, tá? Da área do seu fio e a resistência do material em relação ao comprimento, tá? Então a resistividade ela depende do material, tá? Do material. Então se você tem um material que tem essa unidade cm aqui é uma unidade de área, tá? Deixa eu vir para cá, ó. Uma unidade de área, centímetros quadrados aqui nesse exemplo, tá? Mas é uma relação entre a área e a resistência desse material, tá? Dividido pelo seu comprimento, tá? Então a resistividade ela depende do tipo de material que você tem. Então vamos observar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, ela te dá a resistividade. Ela te dá a resistividade, tá? Conforme o material. A prata, olha só, ela tem uma resistividade baixa, né? Agora, se você pega aqui, olha lá, o cobre, ela tem uma resistividade de 10,37, né? Agora, se você pega, por exemplo, o carbono, olha só, com uma resistividade alta, isso significa que para passar de fluxo de carga, esse cara permite uma passagem muito baixa de fluxo de carga. Ele tem uma resistividade muito alta, né? O material dele tem uma resistência muito alta, né? Ok, pessoal? Então, cada material aqui dessa tabela tem uma resistividade diferente, tá? O outro elemento que interfere na resistência é o comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, tá? Representado aqui pela letra L. E quanto maior a área transversal, menor é a resistência, representado pela letra A, tá? No caso aqui, o comprimento está dado em pés, tá? A área em mil circulares. Eu já vou explicar o que vem ser mil circulares, tá? Representado pelo cm maiúsculo. E se você traz para as unidades que a gente é acostumado a trabalhar, né? Aqui a resistividade está dada em mil circulares ohms por pés, né? Mas se a gente trazer para as unidades que a gente é acostumado a trabalhar, né? Centímetro quadrado, por exemplo, a gente ia ter essa relação, ó. Então eu tenho resistência vezes a área, né? No caso da resistividade, eu tenho resistência vezes a área. Então, ohms por centímetro quadrado, dividido pelo comprimento. Comprimento em centímetros, né? Então, aqui é elevado ao quadrado, aqui elevado a 1, né? Na hora que você sobe o centímetro, né? Centímetro quadrado, né? Faz aquela continha, né? O que estava embaixo vem com sinal negativo, né? Fica somente centímetro elevado a 1, né? Então, na hora que você resolve isso daqui, a resistividade, quando você trabalha com as unidades que nós somos acostumados, fica ohms por centímetro, tá? Mas aqui fica a resistência, a área e o comprimento. Aqui resistência, área e comprimento, como é a mesma unidade, G, área e comprimento, você tem ohms por centímetro, tá? A resistividade, quando a gente trabalha com as unidades que nós somos acostumados, tá? E eu vou explicar esse mil circulares aqui, pessoal. Então, pessoal, o que vem ser o mil, tá? O mil, pessoal, ele é uma unidade de comprimento, tá? Unidade de comprimento, tá?
é semelhante a centímetros, tá? Em metros, né? No caso aqui, se você pega, normalmente a gente pega um comprimento, né? A gente fala que tem 1 metro, né? Ou 100 centímetros, tá? Mas quando a gente trabalha com unidades pequenas, tá? No caso, o 1000 ele é uma unidade muito pequena de comprimento, tá? Então, por exemplo, em uma polegada, né? Agora não me falha a memória, se equivale a acho que é uns 25 milímetros, né? Mais ou menos. Uma polegada equivale a mil mils, tá? Mil mils de comprimento. Então, uma polegada de comprimento, tá? Uma polegada de comprimento, ela equivale a 1000 mils, tá? Então, a gente pode relacionar com a polegada. Ó. 1 mil equivale a 1 dividido por 1000, né? Então, 1000 mils é igual a uma polegada, tá? Então, acontece, pessoal, quando você tem 1 mil circular, né? 1 mil circular, ele é uma unidade de área, tá? É a mesma coisa se você tivesse, vamos falar assim, 1 centímetro por 1 centímetro, né? Daria 1 centímetro quadrado, né? Se a nossa unidade aqui, vamos pegar um retângulo, né? Se aqui fosse 1 centímetro, né? E aqui 1 centímetro também, né? Na hora que a gente multiplica, fica 1 centímetro quadrado, né? Isso daqui é a área, né? 1 centímetro quadrado é a área. Então, quando você tem fios circulares, tá? Você tem fios circulares e você está medindo em mils, tá? A área desse fio circular você não precisa utilizar a fórmula utilizada para cilindros, tá? Para calcular a área, né? Você acaba utilizando, né? Você pega o diâmetro em mils e eleva ao quadrado, né? O cálculo da área é um pouco mais fácil, né? Então a área em mils circulares, né? Você pega o diâmetro em 1000, né? Como é o mesmo valor dos dois lados num fio circular, é só pegar o diâmetro de um dos lados, né? Diâmetro em mils, e aí você eleva ao quadrado. E aí a sua área vai ter essa unidade cm, tudo bem? Se a gente fosse fazer de um fio, se a gente fosse fazer das unidades que nós somos acostumados, né? Se a gente pegasse, deixa eu fazer um círculo direito aqui. Diminuir. Beleza. Se a gente fosse fazer a área aqui, né? A área de uma circunferência, né? Como seria o cálculo? O cálculo seria o quê? O cálculo da área seria igual a π vezes o diâmetro, né? Elevado ao quadrado dividido por 4, tá? Mas quando a gente trabalha aqui com mils, a gente só faz o diâmetro elevado ao quadrado, né? Então é bem mais simples quando se trabalha com mils circulares aqui, para esse cálculo de área, tá? Então quando você vê cm maiúsculo, é mil circular, é uma área que você encontrou de um fio circular, tá? E você percebe que o 1000 é uma unidade muito pequena, né?
E até mesmo se você for para a área de mecânica, né, quando você faz fresagem, né, existe o termo millings, né, eu não sei se pronuncia millings ou milings, que é quando você tira alguns mils, né, do material que está sendo usinado ali, seja num torno, né, mecânico ou qualquer coisa assim do tipo, né, deriva disso, de mils, de uma unidade bem, bem pequena, tá? Então, pessoal, vamos continuar aqui, ó. Para estilos e fabricantes específicos, o tamanho de um resistor aumenta de acordo com a potência ou com a especificação de potência, tá? Então, estamos falando do tamanho real do resistor, tá? Se o resistor ele é muito grande, tá? O tamanho desse resistor não está relacionado, tá? Não está relacionado com a sua resistência, tá? E sim com a potência que ele suporta, tá? Não se relaciona com resistência, tá? Mas sim com a sua potência. Qual a potência que ele suporta? Mas com a potência, tá? Então, quanto maior o resistor fisicamente, maior a potência que ele suporta de dissipação, tá? A resistência vai depender daquelas, como fala? Daquelas características, né? A bitola do condutor, tudo mais. Deixa eu pegar uns exemplos aqui na internet, né? Vamos pegar uns reostatos aqui. Reostatos, pessoal, é uma resistência variável, tá? Que só que ela suporta uma alta potência, né? Então aqui, ó, olha só, né? São muitas vezes grandes, só que você vai medir a resistência daqui, muitas vezes mede lá 60 ohms, uma resistência baixa, tá? Então, o tamanho desses resistores, aqui, ó, isso daqui é um reostato. Ó. O reostato, o que, que ele é? Uma resistência variável, tá? Uma resistência variável, tá? E, e normalmente ele é aplicado quando você tem uma potência maior envolvida, né? Quando você tem potências pequenas, você usa o potenciômetro. Quando você tem potências grandes, você usa o reostato. Então, você percebe que ele tem um tamanho maior aqui, mas é por causa da potência que ele vai estar dissipando sobre ele. Tá? A potência a gente vai falar mais no futuro. Tá? Aqui outros modelos de reostato. Ó, né? Temos vários modelos aqui, tá? Mas isso não indica que tem uma resistência alta, muitas vezes é uma resistência baixa. Tá? Vamos lá. Então aqui a gente chega em resistores variáveis, pessoal. O que é um resistor variável? Né? Como a gente viu ali um reostato, você tem a sua resistência variável. Mas por quê? O que acontece? Você tem 3 pontos num resistor variável. Tá? Aqui a gente representou o ponto A. Opa, deixa eu pegar aqui. A gente tem o ponto A, a gente tem o ponto C e o ponto B. Tá? O ponto A e o C, se você medir a resistência do ponto A ao C, você vai ter uma resistência fixa, tá? Essa resistência não muda, tudo bem? Eu não sei, cara, eu tenho um tique desde que eu era adolescente, de jovem, cara. Começo a escrever e de repente surge uma outra letra no meio do caminho. Mas isso daqui é uma resistência fixa. Se você medir nas pontas, sempre vai ser o mesmo valor. Agora, se você pega um ohmímetro aqui, tá? Coloca um ohmímetro aqui, coloca uma ponteira no A e outra ponteira no B, você vai ter uma resistência diferente de resistência A e C, tá? Essa resistência vai ser variável, vai ser outro valor, tá? Agora, se você mede também
do ponto, você pega um multímetro, né? Coloca do ponto B ao ponto C, tá? Vai ter outro valor variável, tá? Ah, mas eles ficam variando assim, solto? Não. Eles são variáveis, tá? Mas eles dependem da posição desse cursor, que esse cursor é móvel. Então, se ele está mais próximo se esse cursor móvel está mais perto do A, a resistência entre A e B vai ser menor, tá? Se ele está mais perto do C, a resistência entre B e C vai ser menor, tá? Mas na hora que você soma os dois lados, você soma resistência AB com resistência BC, vai dar uma resistência fixa, que é a resistência de AC, tá? Então aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, ó. Aqui no caso do reostato, que é uma resistência variável, você percebe que, ó, deixa eu pegar aqui, isso. Olha só, esse aqui, ó, é um contato fixo. Esse daqui outro, ó, é um outro contato fixo. Então, se você colocar um medidor aqui de resistência, né, colocar nesse ponto e nesse, você vai ter uma resistência fixa. Porque ele está pegando toda essa parte aqui, ó, é o resistor, ó, tá vendo? Toda essa extensão é o resistor, tá? Então ele vai medir a resistência total. Agora eu percebo o seguinte, ó, aqui está o contato móvel. Ó. Olha só essa parte aqui, é o contato móvel. Então se você pega o medidor e liga uma ponteira no contato móvel e a outra aqui nesse contato, você vai ter uma resistência diferente. Esse contato móvel está parado nessa posição, não está se mexendo. Então, aqui vamos falar que aqui é A, aqui é C e aqui é a B. Então, ó, perceba que aqui ó, você está pegando maior parte da resistência, né? Você está pegando maior parte do seu condutor aqui, ó. Então, com certeza aqui, ó, a resistência AB, né, do ponto A até o ponto B, ela vai ser maior do que a resistência do ponto B ao ponto C. Né? Se eu pegasse um outro multímetro aqui e ligasse entre o ponto B, que é esse contato, e o C, aqui essa resistência BC ia ser menor, porque ó, tem uma menor área aqui, ó, tá vendo? Então essa parte é móvel, esse contato é móvel, os outros dois são fixos, tá? Mas eles variam se essa resistência é variável? Sim, é variável, porque ela depende da posição desse contato. Mas na hora que você deixou esse contato numa posição parada, né, ela não vai ficar variando, não. Ela vai ficar estável, tá? Aqui tem outro exemplo, tá? Outro exemplo como fala? De resistência variável é o potenciômetro, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, potenciômetro, pessoal, normalmente eles são utilizados, né, quem tem aquelas TV antiga, né, utilizava muito potenciômetro. Reguladores de resistência de chuveiro pode utilizar potenciômetro, tá? A gente tem potenciômetro, limpote, que são resistências variáveis, mas para pequena potência. Tá? Reostatos são grandes potências, potenciômetro é pequena. Então aqui ó, você vê que tem 3 terminais. Ó. Tem 3 terminais aqui, ó. Tá vendo? Então, 2 são fixos e 1 é variável. E o funcionamento é o mesmo do reostato. Tá? Ok? Condutância, pessoal. Condutância é o inverso da resistência. Tá? É uma medida da facilidade
com que o material conduz eletricidade. E a unidade é Siemens, tá? Então, a condutância é 1 dividido pela resistência, né? E aí, para você encontrar resistência, é só fazer o contrário, né? Você passa esse daqui multiplicando, esse dividindo, a resistência é 1 dividido pela condutância. Então, o inverso, né? Qual que é a facilidade para passagem do fluxo de carga? É dada em condutância, né? E aí é uma relação entre área dividido pela resistividade e comprimento, tudo bem? Que é, na verdade, só pegar a resistência e manipular a sua formulinha, tá? Bom, pessoal, os ohmímetros, o que são os ohmímetros, tá? São os equipamentos que a gente utiliza para, para medir corrente elétrica, né? A gente medir corrente não, perdão, medir resistência elétrica. Então, a gente pode utilizar um ohmímetro para medir resistência, tá? De um material, detectar situações de circuito aberto, tá? Que é uma resistência alta, tá? Ou curto-circuito, que é uma resistência baixa, tá? Verificar a continuidade, identificar fios, tá? Quando a gente trabalha com continuidade, você percebe que tem uma opção no multímetro que ele apita, solta um som sonoro, né? Aquilo a gente consegue ver se o fio está inteiro ou não, né? Ou se o fio está fechado ou não. E também para testar semicondutores, tá? Que são elementos utilizados em circuitos eletrônicos, tá? Alguns detalhes aqui em relação à utilização dos ohmímetros, tá? Opa, deixa eu trazer aqui mais para cima. Então, pessoal, algumas considerações, tá? Jamais, quando você trabalha com ohmímetro, tá? Você nunca deve utilizar em circuito energizado, tá? Porque o que acontece? Internamente, quando você trabalha com amperímetro, o amperímetro e o voltímetro, que a gente viu na aula passada, eles não têm uma fonte interna, tá? Se você trabalha com amperímetro puro, voltímetro puro, eles não têm fonte interna para a leitura de corrente e tensão. Agora, o ohmímetro, pessoal, para encontrar resistência, ele tem uma fonte de tensão internamente, tá? E o que acontece? Na hora que você ligar no circuito energizado, você não vai conseguir extrair a medição correta, você não vai conseguir fazer a medição, tá? Jamais guarde um multímetro na chave posicionado para medir resistência, por causa disso, porque você está ligando a fonte interna do equipamento, né? Por isso que não deve ser guardado na medição de resistência, que isso vai descarregar mais rápido sua bateria. Se ela não tem opção de off, deixa ela na escala de tensão elétrica, tá? Na escala de medir tensão, né? Na tensão mais alta possível, para que a sua bateria ela seja conservada por mais tempo possível, tá? Pessoal, como atividade, vou deixar aqui, ó, o exercício sobre resistência sobre fios circulares, tá? Conversão de mils. Converta em mils, né? Então você tem aqui 0,5 polegada, quanto isso equivale em mils, tá? Para converter. 1/4 de polegada, quanto equivale em mils, tá? Lembrando o seguinte, é só fazer regra de 3, né? Então, né, se eu tenho, vou pegar a letra B aqui como exemplo, né? Se eu tenho 0,02 polegadas, né? Eu quero saber quanto que isso equivale na unidade mils, né? O que eu faço? Se eu tenho mils que equivale a 1 polegada, então 0,02 polegada vai equivaler a quantos mils, né? E aí você faz regra de 3, multiplicação cruzada, né? Então eu vou ter que meu comprimento, né? Meu comprimento em mils
o comprimento em mils vai ser igual a 1000 vezes 0,02. Aqui 1 mils vai estar multiplicado por 1 polegada, mais 1 não vai interferir em nada, né? Passa 1 dividindo, não vai interferir, né? Esse cara vem para cá, não vai interferir em nada. E aí você vai achar quanto vale, tá? Em mils isso daqui, tudo bem? Então é só aplicar a regra de 3. A letra B, você tem que achar a área em mils circulares. Então a letra A está fácil, já está em mils. É só fazer, no caso, a área em... Opa! A área em mils circulares, pessoal. A área em mils circulares, o que é? É só pegar o diâmetro e levar ao quadrado, né? Diâmetro em mils, né? Sempre nessa unidade, e levar ao quadrado. Então ali, ó, ali tá 30 mils, é só pegar 30 e elevar ao quadrado. Você vai ter a área, né? E a unidade cm, tudo bem? Agora, se você pegar 1/8 de polegada, você já tem que fazer a conversão, né? A conversão que foi usada aqui no exercício 1, tá? A 3 você tem que achar o diâmetro em polegadas, né? Ele te deu a área em mils circulares e você tem que achar o diâmetro de cada fio em polegadas, né? Então é só achar do A e do C. Então, no caso, você tem que extrair a raiz, né? Você está ali, você tem 1.600 mil circulares, né? Vou pegar ali a letra B como exemplo. Então, exercício 3, letra B. Você tem 820, né? cm. Né? Você tem que achar o diâmetro do fio em polegadas. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que achar qual que é o diâmetro em mils, né? Então, se você pegar a formulinha, área igual ao diâmetro elevado ao quadrado, o que você vai ter aqui? O 820 é a tua área, então você tem a área. Então fica 820 desse lado. Diâmetro em mils, né? Você não tem, né? Isso daqui você não tem, isso daqui você tem que descobrir. Então, o que acontece? Aqui está elevado ao quadrado, você passa para o outro lado extraindo raiz. Então vai ficar diâmetro em mils é igual a raiz de 820. Né? Porque aqui está elevado ao quadrado, quando eu passo o expoente para o outro lado, ele extrai raiz. E aí você vai achar o diâmetro em mils. Tá? Deixa eu ver aqui na calculadora quanto que dá isso. Dá 28,63. Então, o diâmetro aqui igual a 28,63. Tá? Beleza, você tem 28,63 mils. O que você faz agora? Se 1000 mils... Deixa eu apagar um pouco aqui, que tem muita informação. Né? Se 1000 mils equivalem a 1 polegada, 28,63 mils, que eu acabei de encontrar, equivale a quantas polegadas? Né? Multiplicação cruzada. 1 vezes 28, né? No caso aqui vai dar
Então, o diâmetro em polegadas, ele vai ser igual a... Vou colocar o diâmetro em polegada aqui, ó. Vai ser igual... Aqui vai estar multiplicando 1000, né? Devido à multiplicação cruzada. Mas daí eu passo dividindo, então fica 1 vezes 28. 1 vezes 28,63 dividido por 1000. Né? Que estava multiplicando aqui, peguei 1000, multipliquei pelo diâmetro, depois passei dividindo. Então 28,63 dividido por 1000. Beleza, isso daqui é a sua polegada, 0,028, né? Que é a resposta da letra B. Ok, pessoal? Então, fazer esses exercícios, tá? E é só por hoje. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre resistência elétrica, né? Uma aula mais teórica. Na próxima semana a gente vai estar se reunindo junto e vamos estar realizando mais alguns exercícios, corrigindo esses exercícios que passei nessa aula. E vou passar mais alguns exercícios novos para vocês. E a gente vai explorar um pouco o medidor de resistência, né? O ohmímetro, ok? Pessoal, um abraço e até a próxima.